Olá, eu sou o Exaú Brilhante e o nome do meu trabalho, o título do meu trabalho, da minha pesquisa, se chama O Narrador Benjaminiano no conto Meu Tio e o Aretê, a rememoração rosiana como experiência autêntica. O meu objeto de pesquisa é o conto rosiano do escritor brasileiro Guimarães Rosa. Esse conto tem publicação póstuma, ou seja, ele foi publicado depois da morte do Guimarães Rosa, mas ele era um escrito que o Guimarães Rosa já tinha criado anos antes, muitos anos antes, inclusive anos antes da sua principal obra, que é o Grande Sertão Veredas. O objetivo desse trabalho é entender a rememoração no conto com uma tentativa de salvar os fenômenos históricos em uma experiência autêntica. A gente tenta entender essa rememoração, essa estrutura de narrar o passado através de uma lembrança que o Guimarães Rosa está propondo ao longo do seu conto. E ao longo de uma análise mais apurada da estrutura narrativa, a gente vai conseguir entender por quê. E a nossa hipótese, que a gente pretende testar e comprovar ao final da pesquisa, é que o Guimarães Rosa propõe uma nova forma de experiência, uma experiência que é interrompida e que através da rememoração, através de uma narrativa pessoal, através de uma narrativa rememorativa, de uma narrativa individual, mas que abrange um coletivo através da memória, essa experiência ela é capaz de ser assimilada e é capaz de ser proposta de uma forma autêntica, que é algo que o Guimarães Rosa acredita está se decompondo ao longo da modernidade. Para isso, a gente vai utilizar referências teóricas na obra do Guimarães Rosa, como, por exemplo, o Haroldo de Campos, que possui uma análise muito famosa e muito específica no conto do Guimarães Rosa, onde ele aponta que esse conto, Meu Tio e o Aretê, ele representa o estágio máximo da experimentação dentro do projeto linguístico do Guimarães Rosa, né? É um consenso dentro dos comentadores que o Guimarães Rosa propõe um projeto linguístico ao longo de todas as suas obras, o seu romance, né? O Grande Sertão Veredas, seu principal e único romance, mas também dos seus contos, propõe um novo projeto linguístico que engloba a linguagem oral com a experiência do mundo do sertão, né, do interior de Minas Gerais. Essa relação faz a gente pensar em um filósofo e um intelectual e um crítico literário alemão do início do século XX que também se deparou com essas mesmas questões, que é o Walter Benjamin. O Walter Benjamin vai propor e vai refletir muito sobre a experiência dentro da modernidade. E para isso o nosso trabalho, nossa pesquisa se divide em duas partes. Uma primeira parte, a gente propõe um estudo hermenêutico dentro do texto rosiano, dentro do conto, centralizando o seu caráter rememorativo, centralizando a rememoração dentro do conto rosiano. Nessa primeira parte, nós iremos buscar uma linha tênue através, de novo, de um esforço hermenêutico dentro da linguagem rosiana, dentro desse projeto linguístico que o Guimarães Rosa está propondo, centralizando o seu caráter rememorativo, de novo. E com isso a gente espera constituir um fio lógico que seja capaz, que nós sejamos possíveis enxergar aonde que a rememoração do Guimarães Rosa está sendo usada e para que ela está sendo usada. E em um segundo momento a gente apresenta as ideias do autor alemão, do Walter Benjamin, e a forma com que essas ideias carregam ou dialogam, melhor dizendo, com o material proposto na primeira fase da pesquisa, no primeiro momento da pesquisa. E dessa forma a gente espera conciliar uma relação com a modernidade que tanto o Guimarães Rosa quanto o Walter Benjamin estão falando. Claro, o Guimarães Rosa de uma forma literária e o Benjamin de uma forma mais acadêmica, uma forma mais teórica, mas que de uma certa forma estão dialogando com as mesmas questões, que é a incapacidade da modernidade em conseguir uma experiência autêntica. Para isso, o Walter Benjamin vai colocar um fenômeno muito importante, que é a crise da narrativa. A modernidade, para o Walter Benjamin, é marcada por uma crise narrativa, a incapacidade de narrar, a incapacidade de escutar um conselho da forma que você assimila aquela experiência. E no texto rosiano,
o narrador, né, que é o conto é escrito em primeira pessoa, o narrador é um ex-onceiro que recebe um viajante e que ao longo das suas conversas começa a rememorar experiências passadas. E com isso, de uma certa forma, ele estaria buscando um diálogo com a sua experiência através de uma narrativa. Então, o narrador, que o Walter Benjamin diz que em sua essência encontra um fim na modernidade industrial, pensando no contexto europeu, pensando principalmente em Paris, no começo do século XX, onde que o Benjamin está escrevendo, o Guimarães Rosa nos apresenta um tipo de narrador que centraliza a experiência, que centraliza o diálogo com as gerações passadas, com a memória oral, com a memória da narrativa oral. E para isso, o Guimarães Rosa, mesmo sem falar diretamente, né, porque ele não é um teórico, ele é um literato, dentro do conto, o Guimarães Rosa está propondo para a gente uma forma de experiência autêntica, uma forma de experiência baseada nas lembranças e na experiência individual, mas que transborda para uma experiência coletiva. E para isso a gente utiliza e a gente cruza essa relação com o diagnóstico do Benjamin, que está presente no texto do narrador de 1933, onde o Benjamin coloca esse diagnóstico como o fim da narrativa tradicional. E a gente contrapõe exatamente essa relação com o que o Guimarães Rosa está nos mostrando. E por que isso é importante? Por que essa análise reflexiva é tão importante? Porque o Guimarães Rosa é um dos principais autores da língua portuguesa. E um dos principais autores da língua portuguesa que propõe uma relação com a linguagem e a experiência. E com um estudo aprofundado, um estudo hermenêutico dentro de um dos seus principais contos, né, de novo, referenciado por um dos seus principais comentadores e um dos principais teóricos da literatura, que é o Haroldo de Campos, da literatura brasileira, a gente utiliza esse conto menos usado e um pouco menos debatido da língua portuguesa, com as reflexões extremamente conhecidas de um teórico da literatura, que é o Walter Benjamin, muito importante, muito famoso para o campo, e a gente traz um debate da literatura brasileira, da linguagem brasileira, da linguagem oral brasileira, e essa reflexão, né, esse estudo rememorativo pode nos ajudar a entender melhor a capacidade da literatura brasileira de acrescentar aí pontos fundamentais para a teoria literária. Então, bom, as conclusões desse trabalho é que a gente entende o narrador do Guimarães Rosa como um narrador benjaminiano, no sentido que ele propõe uma experiência autêntica dentro da modernidade, e a rememoração dentro do conto ela tem função exatamente de nos colocar em relação à experiência que nos está sendo narrada, negando uma experiência em terceira pessoa, que nos afastaria de uma certa forma daquelas histórias que estão sendo contadas de forma oral para nós. Então o Guimarães Rosa transcende uma certa distância que existe entre o narrador e o público, em quem está lendo, e nos coloca como parte dessa experiência também. Da mesma forma que o narrador dentro do conto, né, o estrangeiro dentro do conto, a gente também é imerso nessa narrativa que o Guimarães Rosa está tentando propor, de uma nova forma de experiência, uma experiência calcada numa memória individual. E é isso